Bom dia, estamos ao vivo. Bom dia, segunda-feira, gelada aqui em BH. Vamos chegando, pessoas lindas. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos tomar um café juntas. Bom dia, Samuca. Vou enviando a setinha, informando que estamos. Bom dia, Lulu! Que bom te ver aqui, te ter conosco. Seja bem-vinda. Vamos tomar aqui um cafezinho juntas. Vou enviando a setinha aqui, informando que estamos ao vivo, online. Vamos chamando aqui as pessoas para nosso bate-papo. Como vocês estão? Como é que foi esse final de semana, Lu, Samuca? Samuca eu sei, né? Já vamos começar, tá, gente? Eu tô enviando a setinha aqui. Bom dia, Rê! Seja bem-vinda! Gente, hoje nós vamos falar sobre o mito da Perséfone. E é muito bom falar do Olimpo, né? Porque os deuses do Olimpo, eles são caricaturas dos humanos, né? Eles estão tão próximos de nós, humanos. Aquele Olimpo, né? Se a gente for estudar ali, olhar, tinha de tudo, né? Então, assim, são realmente mitos, né, da nossa vida humana. Aqueles deuses ali com D minúsculo, né, eles estão bem próximos assim da humanidade, né, e trazem muitas lições. A gente pode usar as metáforas, os mitos, os contos, os arquétipos, os símbolos, né, usar da mitologia para trazer para a nossa vida, que a gente vai ganhar muito com isso, a gente vai aprender muito. E hoje, né, pensando nisso, esse aprendizado que a gente pode trazer para a nossa própria vida através da mitologia, eu vou trazer aqui o conto, né, o mito da Perséfone. A Perséfone é um ser assim integrado ali com a mãe, né, aquela doce donzela. Bom dia, Lelete. Que a mãe fala, você faz isso, você faz aquilo. Aqui, gente, nós estamos usando o arquétipo da mãe, mas não quer dizer que é a mãe em si, né? No conto, no mito, é a mãe, tá? Mas aqui nós estamos falando daquela pessoa que ela não tem individuação própria. Vocês já foram almoçar, jantar, saíram com uma pessoa que você fala assim, o que você quer? Ela fala, qualquer coisa tá bom, o que você pedir aí pra mim tá bom. Né? Eu tô falando de uma pessoa, bom dia, Dedé, tô falando de uma pessoa que não tem, assim, ela não tem uma opinião própria, né? É uma pessoa que as pessoas escolhem para ela, né? Então, aqui nós estamos colocando o arquétipo, né? Do arquétipo da mãe no mito da Perséfone, mas aqui a gente vai ampliar, nós vamos expandir, tá? Não vamos ficar... Aqui nós vamos trazer, mas depois nós vamos comentar um pouquinho para a gente expandir isso, para a gente não ficar só na mãe, né? Porque às vezes não é a mãe, às vezes é um cuidador, às vezes é o marido, às vezes é uma amiga, né? Tem várias nuances assim de uma pessoa que não tá com a personalidade individualizada, que não tem confiança em si, uma pessoa que todo mundo dá palpite na vida dela e que ela segue todo mundo, menos a intuição dela. Por quê? Porque ela não está confiante em si ainda, né? Então, é disso que esse mito fala. Por que eu tô falando isso antes? Bom dia, Rosa. Por que eu tô falando isso antes? Para que a gente já olhe para esse conto, para que a gente já ouça, né, esse conto aí da mitologia. Bom dia, Daniela. Com esse olhar expandido. Olha, a minha mestra aí, a Vilca. Bom dia, Vilca, seja bem-vinda. Vamos falar aqui da Perséfone. Tiver alguma coisa aí para você me ajudar, viu? Complementar aqui, fica à vontade. Então, gente, a gente já expande esse olhar, né? Pra gente perceber de uma forma mais profunda e não ficar ali no raso, achando assim, a mãe só representa a mãe. Vamos expandir, né, para as nossas vidas, para a vida real, para a vida do aqui e do agora. Como que a gente pode olhar
para esse conto, né, para esse mito e o que ele traz de lição para a nossa própria vida, tá? Então, eu vou lendo aqui para vocês e depois eu conto bem pequenininha, é um mito pequeno, e depois nós vamos comentar, tá? Esse mito eu tô tirando desse livro aqui, A Tecelã, que eu indico muito, é um livro fininho, como vocês podem ver, mas ele é uma delícia de ler, sabe? E ele fala da jornada iniciática rumo à individuação feminina. Então, tem tudo a ver aqui com esse conto que a gente vai trazer e com a análise que a gente vai fazer desse conto, tá? Então, ela fala assim, Perséfone, a amada filha de Deméter, né, deusa da fertilidade, está colhendo flores com suas amigas. Então, a Deméter é a deusa da fertilidade. A deusa da terra, Gaia, no intuito de agradar ao Senhor dos infernos, Hades, né? Então, lá no submundo, faz brotar um narciso. 100 botões nascem da sua raiz. Uma doce fragrância se espalha em torno de Perséfone e ela é seduzida, afastando-se das amigas. Quando se debruça para apanhar a flor, a terra se abre, surge um precipício e o Senhor dos Infernos carrega para seu reino escuro. Deméter ouve os gritos de Perséfone, mas não sabe o que aconteceu. Ela se aflige, procura Perséfone e finalmente vai com Hécate até Hélios, o sol, que lhe conta que Hades raptou sua filha, com o consentimento de Zeus. Deméter, tomada pela dor, abandona o Olimpo e vai viver entre os homens, entre os humanos. Vestida como uma velha, senta-se ao lado de um poço em Eleusis, onde é empregada como babá de um menininho. O bebê cresce miraculosamente. A mãe começa a desconfiar e se põe a espiar Deméter uma noite, enquanto ela segurava a criança no meio do fogo para queimar sua mortalidade. A mãe grita aterrorizada para o filho: eu tenho de lamentá-lo e pranteá-lo. Enraivecida, Deméter finalmente revela que é uma deusa, recrimina a mulher pela ignorância desse fato e exige que seja construído um templo em sua honra, em Eleusis. O templo é construído e Deméter senta-se dentro dele, lamentando a filha perdida, a Perséfone. Em sua mágoa, em sua ira, faz com que nenhum alimento cresça na terra. Ela era a deusa da fertilidade, Deméter. Ela acabaria por destruir toda a humanidade com sua severa inanição. Com uma severa inanição, a não ser que Zeus forçasse Hades a devolver Perséfone. Hermes é enviado para apanhá-la, e embora Perséfone tenha recusado qualquer alimento enquanto se encontrava no reino dos mortos, ao ouvir falar da sua libertação e no encontro com a sua mãe, ela come 3 sementes de romã, assegurando assim o seu retorno ao submundo e ao seu amante, Hades, por meio de 3 meses a cada ano. Então, no inverno, ela vai estar com o seu marido. No encontro feliz e amoroso entre mãe e filha, a terra cobre-se com o verdor novo e abençoado. E Deméter, num ato de benevolência, consagra-se a ensinar seus mistérios à humanidade. Então, gente, como que chegou aí para vocês essa história, né? Que pode parecer uma história de perda, uma história de dor, mas tem aqui uma simbologia muito forte por trás desse conto, né? Desse mito. Primeiro, que a menina ali, a jovem Perséfone, ela não tinha sua individuação,
né? Ela era ali uma protegida, uma cuidada por aquela mãe protetora. E aquela mãe protetora, eu não estou falando de uma mãe externa, eu estou falando da nossa mãe interna, às vezes, que às vezes nos deixa no comodismo, não nos deixa avançar, né? Às vezes a gente fica com medo de tudo, não pode nada, às vezes a gente não se arrisca na vida, às vezes a gente fica ali num controle excessivo das coisas, eu posso isso, eu não posso aquilo, e a gente não vai para a vida. E ali, quando ela é raptada, é como se ela acessasse ali o inconsciente nesse submundo, né? Ela descesse às profundezas de si própria e pudesse, né, entrar nesse processo de individuação. Tanto é que ela escolhe, quando ela volta à superfície, que ela sai desse inconsciente, desse submundo, que ela volta à superfície para estar de novo com a mãe, ela come das sementes de romã. Então, olha o simbolismo disso, ela come, por quê? Porque ela volta diferente. Ela naquela simbologia, ela pode de novo ir para aquele submundo, ela pode navegar, transitar entre os dois mundos, a superfície e o inconsciente, né? É a terra e o submundo. Então, é como se ela se tornou mulher. Ela sai da menina, da ingênua, e se torna uma rainha, né? Com o seu marido ali, o rei do submundo, Hades. Então, assim, aqui o nosso tempo não é tão extenso para a gente analisar profundamente, mas eu gostaria de fazer uma outra colocação também da própria mãe. Quando ela perde a filha, ela sente uma extrema dor. O que ela faz? Ela vai para perto dos humanos, né? Ela vai ali entre os homens, vai ficar entre os homens, finge de mortal e vai cuidar de um menino, um bebê, né? Uma criança. E a mãe desconfia que o menino estava crescendo rápido demais. E ela estava fazendo cerimônias para torná-lo um imortal. E ali, quando a mãe espia, o que quer dizer isso? Né? O que quer dizer isso? Por que ela vai? Por que ela não fala da dor dela? Ela não fala o que ela quer. Ela se esconde atrás da própria dor. E ela vai atrás ali de uma outra pessoa, uma outra figura, uma criança, né? Escondendo a sua dor. Quando ela é descoberta, ela fala, não, eu quero um templo, eu quero que vocês ergam um templo para mim. Aí ela fala o que ela quer. Muitas vezes a gente não fala o que a gente quer. A gente está com uma dor, mas a gente não fala, a gente não verbaliza. A gente acha que o outro tem que adivinhar. E aí ela fala assim, então tá bom. Eu sou a deusa da fertilidade, né? Então vai todo mundo morrer de inanição, porque eu vou fechar aqui as colheitas, né? Eu vou... E aí o Olimpo se movimenta. Zeus fala, opa, vamos dar um jeito aqui, né? Vamos buscar Perséfone lá no submundo, né? Então, olha quantas lições tem, né? Aqui a gente vai explorar de uma forma muito superficial, mas eu gostaria que vocês trouxessem isso para sua vida, né? Quando você está como Perséfone? Quando você está como a mãe ali, super protetora, às vezes de si mesma. Quando você está como Deméter, né? O que Perséfone te ensina hoje no seu processo de individuação, de posicionamento, né? De maestria da sua própria vida? E o que Deméter ali, né? Quando ela também, olha, eu estou em dor, eu quero a minha filha de volta, né? E quando a filha resolve comer as 3 sementes, porque aí, durante 3 meses do ano, ela fica com o seu amado no submundo, né? É óbvio, gente, que, como eu falei lá atrás, eu estou repetindo aqui para quem chegou depois, Ana, Gisele, Sônia, ortodontia infantil, Isabela, seja bem-vinda, Isabela, Málica, que bom ter vocês aqui. Nós estamos trabalhando aqui com simbologia, né? São arquétipos, né? Mas tá tão próximo da gente, quantas vezes a gente cala a nossa dor, quantas vezes a gente não fala o que tem que falar, né? Quantas vezes a gente fica aqui só no raso da consciência, né? Numa ingenuidade, e a gente deixa de ser quem a gente é, a gente às vezes fica acomodado, a gente não mergulha no nosso próprio ser, a gente não se conhece, né? A gente não sabe quais são as nossas dores, às vezes a gente não sabe nem nomear os nossos próprios sentimentos, e isso nos traz
uma desorientação nos movimentos da vida. Porque, vamos falar a verdade, ultimamente, né? E eu não sei se foi desde sempre, mas como de uns tempos para cá eu tenho estudado muito psicologia, eu tenho atendido pessoas, eu acredito assim que ultimamente a gente está vivendo momentos de mais tensão mesmo, né? De mais desafios. Bom dia, Cris! Olha, vamos tomar nosso café juntas. Seja bem-vinda, minha amiga. Então, a gente precisa se conhecer. A gente precisa saber o que dói na gente, né? A gente precisa saber quais são os recursos que a gente tem para a gente pisar em solo fértil do nosso próprio ser, para o nosso próprio ser, né? Às vezes a gente tem um dia tenso. Bom dia, Tereza, seja bem-vinda. Às vezes a gente tem um dia tenso, um dia difícil, mas se eu não me acolho, se eu não sei o que vai fazer, o que vai encher o meu potinho de alegria, de auto-amor, de ternura, o que vai me reabastecer para eu continuar aquela semana, aquele mês, né, aquela década, se eu não vou me nutrindo de coisas que eu sei que vão ser boas para mim. Como que eu vou fazer? Como que a gente vai fazer, gente? Se a gente vai só desgastando, se a gente vai só perdendo, se a gente vai só desnutrindo, só, sabe assim? Como diz no conto, pele de alma, pele de foco, a gente vai ressecando, sabe? A gente vai perdendo o brilho dos olhos, né? Perdendo o viço da pele. E às vezes, por falta de recursos simples, que são os meus recursos, são uns, os seus são outros, mas a gente não se conhece. A gente está tão vivendo no lado de fora, né? Tão vivendo às vezes ao gosto do outro, que a gente não tem tempo de olhar para o nosso próprio gosto, a gente não tem tempo de olhar para o que nos nutre, quais são os meus traços fortes, os meus traços não tão fortes assim, os meus traços fardos, como que eu faço para desenvolvê-los, né? Qual que é o meu ponto aqui de equilíbrio? Então, e o que eu tenho que fazer para isso, né? Para me recalibrar, para me autorregular, porque nesses tempos tão desafiadores, a gente precisa estar se autorregulando o tempo todo. Se eu vou só desregulando, e eu não busco ferramentas para me autorregular, em algum momento o meu corpo vai trazer sintomas. Por quê? Porque o corpo tem uma inteligência exuberante, assim. O nosso corpo é extremamente inteligente. Mas tem uma hora que ele não vai aguentar mais. Né? Nem o corpo físico, nem o corpo mental, o corpo emocional, né? Chega um momento que pesa, que fica muito difícil. Então, meus amores, vamos cuidar da alma, vamos cuidar do corpo físico, né? Exercício, alimentação, beber água, né? Hidratação, isso é óbvio, né? Isso aí já não precisa falar mais. Mas também cuidar da mente. E eu vou aproveitar aqui que estamos juntas, né, que estamos unidos e unidas aqui, para convidar vocês, dia 28 de maio, uma quarta-feira, nós vamos começar uma nova jornada, 12 encontros com os contos do livro Mulheres que Correm com Lobos. André, por que você escolheu os contos do livro Mulheres que Correm com Lobos? A doutora Clarice levou 20 anos para escrever esse livro. Então, ela já fez um trabalho excelente, né? Ela já fez ali todo um trabalho para que ela trouxesse o melhor, né? Para que ela trouxesse aqui uma bíblia para a psique feminina. E é por isso que esse livro é tão importante, né? Eu penso assim que todas as mulheres, eu sempre falo isso, né? Todas as mulheres têm que constelar, todas as pessoas, não é só as mulheres não, faz todas as pessoas do planeta têm que constelar pelo menos uma única vez na vida. E agora eu falo que todas as mulheres, esse aqui é para as mulheres, tá? Precisam de ler esse livro pelo menos uma única vez na vida,
tá? Eu tenho uma amiga que já leu 18 vezes, 18 vezes. E, gente, eu tenho lido e tenho trabalhado com esse livro e vou falar para vocês, na quinta-feira eu tive um encontro, né, do grupo que a gente já tá fazendo, né, o movimento da quinta-feira. Inclusive, esse grupo ia encerrar e as pessoas gostaram tanto que a gente vai continuar para mais 8 encontros. E eu estava lendo, né, preparando na quarta-feira o material pra gente do encontro de quinta e me tocou assim de um ponto, uma parte aqui que eu nunca tinha me tocado em nenhuma das vezes que eu já tinha lido o conto que a gente estava preparando, sabe? Então, assim, esse livro ele vai trabalhando várias camadas na gente. Então, ele é muito importante mesmo para a psique feminina, para o nosso processo de individuação, para o nosso processo de autoconhecimento e de reposicionamento diante da vida, né? Ele nos torna mais forte e nos traz para essa vida natural, para essa psique natural, que a doutora Clarissa fala selvagem, mas às vezes a gente confunde muito a palavra selvagem e acha que selvagem é uma pessoa extravagante, uma pessoa que está ali querendo brigar com todo mundo. Não é, gente. Selvagem que ela fala é no sentido natural, né? De ser humano, um animal racional, né? Mas um animal humano, assim, mas nesse sentido da natureza, né? Que às vezes a gente pensa que eu tô aqui e a natureza tá lá. Não, eu sou um ser da natureza. E às vezes a gente perde esses recursos, né? E perde a própria essência. A gente desconecta da gente mesmo. Então, esse livro, ele nos traz para uma reconexão conosco, sabe? De autoconhecimento. Não é minha com o outro, é minha comigo mesma. E quando eu estou equilibrada, quando eu estou autorregulada, quando eu estou conectada com o meu sentir, né? Eu sei lidar com o outro, porque eu sei me posicionar, entende? E isso não é contra ninguém, é ao meu favor. E eu posso me colocar de uma forma assertiva, de uma forma amorosa, né? E aí eu saio daquele negócio que o outro tem que me preencher, que o outro tem que fazer por mim, que eu sou vítima, que o outro é algoz, sabe? É um posicionamento maduro, é um posicionamento leve. Quando ela fala muito da gente ser sábia enquanto jovem, né? E jovem enquanto velha. A gente pode ter esse conhecimento, né? Hoje eu tô com 49 anos, tem coisa que eu falei, mas se eu soubesse quando eu tinha 20 e poucos, né? E tem isso aqui, tem esse conhecimento. Ela nos dá passos muito seguros pra gente fazer uma trilha amorosa, gentil com a gente e gentil com o outro também. Então, 12 quartas-feiras, de 19 às 21 horas, tá? Começamos dia 28 de maio. Qualquer dúvida, me chama no direct ou me chama no meu WhatsApp. Estou à disposição de vocês. Vale a pena. Vamos sair aí dessa Perséfone ingênua, né? Ingênua e nos tornarmos as senhoras de si, as rainhas de nós mesmas, né? Aquela que tem escolha, que tem o poder da escolha, tá? Então é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada aí, Cris e todas, por mais um café juntas. Vamos nos falando, estou à disposição. Fiquem com Deus. Ótima semana. Não sei se todos os lugares estão frios assim, como aqui em Belo Horizonte, mas aqui está um friozinho delicioso. Então, muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus.